Olá pessoal, eu sou a Euriário Vaidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. E eu não posso Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Customer. E eu não posso deixar de agradecer todos os nossos colunistas, os assessores e todo o nosso time de redação que produz conteúdos para você se manter informado sobre o nosso mercado de experiência do cliente. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso propósito e o nosso foco e missão, te convido agora a assistir uma vinheta bem rápido e já voltamos. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E nesta temporada, nós temos 2 patrocinadores muito especiais. Nosso primeiro patrocinador especial da temporada é a NICE, líder do mercado de soluções de experiência do cliente, transformando desde o digital até o seu omnicanal, proporcionando jornadas coesas, jornadas personalizadas e muito fluídas para o seu atendimento. E para você conhecer um pouco mais sobre o propósito de nosso patrocinador, eu vou passar um vídeo bem rápido e já voltamos. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. Nosso segundo patrocinador especial da temporada é a DNK, com soluções de URA, soluções de telecomunicações e telecom, para trazer voz ao seu cliente no meio digital, de seu contact center, de seu atendimento e transformar experiências em emoções. Afinal de contas, qual marca não gosta de ter clientes mais apaixonados? Para você conhecer mais sobre os nossos patrocinadores, eu vou deixar o link para você se conectar com eles e transformar a experiência de seu atendimento. E agora nós estamos aqui neste episódio muito especial com uma colunista do Portal Customer. Trouxemos ela aqui para falar um pouco mais sobre a sua coluna e também para você conhecer um pouco mais sobre a Carol. Carol, é um prazer estar aqui, uma honra te receber aqui, você que já é da casa. Para que o pessoal te conheça um pouco melhor, conta quem é a Carol. Oi, Yuri, eu que agradeço aí o convite. Bom, a Carol, ela é, além de colunista, né, da Portal Customer, eu sou CEO da Cubo Comunicação, uma agência de marketing de 7 anos. Sou colunista também da revista Exame, entre outras coisas, mentora, palestrante, e em breve meu livro vai sair aí também, acredito que até o final do ano, sobre a tecla SAP do Marketês, né? Então, eu falo tanto na coluna da parte de marketing, como o Customer Experience, porque afinal de contas, eles andam muito próximos, né? Perfeito. Conta um pouquinho mais para o pessoal, como que é essa coluna, quais as informações eles encontram, o seu conteúdo ali no portal. Bacana. Hoje, no conteúdo que eu coloco ali dentro da Portal Customer, é mais focado em algumas coisas de marketing, parte de influencers, eu já escrevi algumas coisas explicando um pouquinho, a forma de se relacionar com o seu cliente em rede social, algumas outras formas do marketing relacionado com a parte de relacionamento com o cliente atrelado ao marketing, né? A forma como você se divulga, a forma como antecede também a forma de se comunicar antes dele virar de fato um cliente. Perfeito. E para a Carol, o que é de fato a experiência do cliente hoje? Hoje, para mim, a experiência do cliente, ela começa antes dele te conhecer. Porque o primeiro impacto que ele vai ter de você já é um potencial de compra ou não, é um potencial de conversão ou não, né? Então, por isso que eu falo que o marketing ele é muito próximo disso. Porque quando você vai se comunicar, se divulgar, o primeiro impacto que ele vai ter é, seja numa rede social, ou de alguma outra forma de interação, ou até de uma divulgação de outra pessoa falando do seu produto ou do seu serviço. Então, ali já começa a forma como ele já se comunica, ele já entende você, e aí a forma de que talvez ele vá comprar ou não, e comprando como ele vai se relacionar, e muito além do se relacionar, é a forma como ele vai ter a experiência, né? Porque já tem até pesquisas aí, inclusive da Harvard, falando que a questão de recorrência de um cliente. Né? Então, eu falo que um cliente só é de fato seu cliente quando ele compra de novo. Então, ele só vai comprar de fato de novo quando ele tiver uma boa experiência com você. Então, dentro disso, se ele não tem uma boa experiência, ele vai buscar outros prestadores de serviço, outros fornecedores dentro do mercado. Né? Então, a forma como você se comunica, a forma como você entende o seu cliente, a forma como você traz essa experiência para ele dentro do seu negócio, faz com que ele possa vir a ter uma nova compra com você.
né? E o custo, inclusive, de ter um novo cliente custa 10 vezes mais, segundo uma pesquisa da Harvard, do que você reter o seu cliente, né? Então, se você está fazendo, de fato, isso, de não olhando o seu cliente, fazendo uma experiência boa, você vai ter um custo muito maior para trazer pessoas, atrai, mas não retém. Então, assim, você vai estar sempre fazendo uma troca e não fazendo um crescimento da sua empresa, né? Exato. E essa conta fica cara depois, porque o seu custo de aquisição de cliente fica muito elevado, porque ao mesmo tempo que você traz muitos clientes, você perde muitos clientes. Então, você entra num ciclo vicioso e acaba tendo uma estagnação de marca. E hoje você tocou num ponto importante que é o marketing. Como você visualiza a estratégia de experiência do cliente junto ao marketing? Hoje elas têm que estar muito próximas, né? Então, o encantamento do seu cliente já começa no fechamento, na forma como você aborda, em datas comemorativas, numa data de contrato, uma data que seja importante para ele. Formas que ele, às vezes, se surpreenda com a forma de contato sua, né? E não precisa ser algo que você vai ter que ter um custo alto, mas, às vezes, você lembrou de um conteúdo que você viu e tem uma recorrência, você envia para ele. Só aquilo, ele já fala, pô, ele pensou em mim. Né? Então, às vezes, olha, lembrei de você de algo que você falou, um conteúdo e tal, relacionado. Então, estar presente, de fato, quando você se comunica com o seu cliente, é estar ali entendendo dele, né? E é uma coisa que eu falo muito. Ser interessado, né? No que as pessoas querem, para você ser interessante, não ser interesseiro. Porque quando você fecha um cliente só pela questão de o dinheiro daquilo, você acaba não fazendo essa atração. Né? Então, você faz até aquela venda, mas você não retém. Agora, a partir do momento que você está genuinamente ali sendo interessado no que a pessoa gosta, então, o time de futebol, ou alguma coisa que minimamente a pessoa goste, você veja, ou fale, olha, lembrei que você falou de um conteúdo específico, você manda, é outra coisa, né? Ele já fala assim, poxa, teve um cuidado comigo. É verdadeiro, né? Você usou duas palavras que eu gosto muito e repito muito, que é justamente o propósito e ser genuíno. Uhum. Quando a gente tem um propósito, e esse propósito, ele é de verdade, ele não é só um clichê, ele não só é uma propaganda da porta para fora, ele é de verdade, ele acontece ali na estratégia da empresa. E, na sua visão, quais são as dicas para as empresas usarem e utilizarem, de fato, estratégias genuínas? Primeiro de tudo é você conhecer o seu cliente. Né? Então, entender ele quando você conversa, isso já é uma estratégia, né? Ter uma parte de CX minimamente onde você faça uma pesquisa com ele, uma NPS, que eu chamo o NPS o seu termômetro, né? Para você ver o que você tem de detrator, de promotor e de pessoas neutras, para avaliar não só o comportamento delas, mas o como você está entregando o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, né? Então, isso é muito importante tanto para dentro de casa, como para a experiência que as pessoas vão ter. Então, as estratégias mínimas que eu vejo é você se relacionar, você perguntar, você tá sempre se antecipando a definições, né? Porque eu falo que muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Então, quando você chega para o seu cliente com soluções em cima disso, ele já se sente muito mais confortável, ele fala, não, ele entende do que eu preciso e é com ele, né? E até muito disso que eu brinco, que a linguagem do marketing muitas vezes atrapalha. Quando a gente começa a falar de várias siglas e o cliente às vezes não está maduro para entender, então, por isso que eu brinco muito da tecla SAP, né? Então, vai falar da landing page ou ALP, a pessoa fala assim, não preciso disso, mas um formulário de contrato eu preciso. Então, são algumas coisas que a hora que você fala para a pessoa e de uma forma que ela de fato entenda, se conecte, então, falar a linguagem do cliente. Né? Então, não fale o marquetês, o juridiquês, o tecniquês, o mediquês, né? Que a gente sabe que existe em todas as profissões, mas que você fale, de fato, uma linguagem que o cliente entenda. Exato. É até uma questão de empatia e um poder de comunicação. Porque é um ponto que vai aproximar esse consumidor da sua marca. É o mesmo ponto se a gente começar a falar diversos termos, né? E na experiência do cliente, a gente tem N termos que são em inglês, né? O costumeiro, o customer experience, se a gente for falar todos os termos, a gente praticamente faz um podcast em inglês e ninguém vai entender nada, a gente não vai ter empatia pelos aqueles profissionais que estão começando, estão ingressando na área, mas o que é tudo isso que você está falando? Então, é importante a gente ter empatia e simplificar mesmo, para que essa comunicação seja fluida com o cliente. E isso também faz parte de uma identidade de marca. Sem dúvida. É o desmistificar a linguagem que você está se comunicando, né? Então, entender e falar de igual para igual para que seja de uma forma acessível, onde ele entenda. E aí ele fale, faz sentido para mim. Senão, você vai falar tanta coisa bonita que ele vai falar assim, nossa, isso vai custar caro
e não é o que eu preciso. Não é o que eu Então, preciso. assim, vai pro próximo. E, na verdade, às vezes é o que ele precisa, Exato. só que ele não entendeu É em a outro sua comunicação. formato, né? Exatamente. E você escreveu artigos sobre o poder dos influenciadores, e o quanto que isso é importante para as marcas. Fala um pouquinho sobre esse tema. Temos hoje um movimento de marcas contratando micro-influenciadores para falar com seus consumidores, para levar conteúdo, para levar, de fato, a opinião dos produtos e serviços. Conta um pouquinho, na sua visão, como é esse movimento no mercado. Hoje a gente fala muito que essa gestão, né, de influencer que a gente faz, é uma assessoria de marca, é quando a gente vincula a imagem de um influencer relacionada a um produto ou um serviço. Se a gente considerar, hoje nas redes sociais, de modo geral, as pessoas não querem falar com marcas, nem com produtos. Elas querem falar com pessoas. Então, quando elas se relacionam, você humaniza isso. Então, a partir do momento que você faz um planejamento, onde você entende que aquele seu produto, você tem um influencer que conecta com aquilo, genuinamente. Então, a gente não está nem falando daqueles gigantescos, né? A gente está falando, a gente tá falando dos micro e nano influencers, até 10 mil seguidores, que é um público super nichado, onde você consegue falar com aquele público de uma forma muito mais assertiva e conecta, né? Porque é uma outra pessoa falando do seu produto. Então, aquele boca a boca fica mais fácil ainda de fazer, o antigo boca a boca. Só que na quantidade de pessoas, uma audiência muito maior e muito melhor do que um anúncio, por exemplo, nesse sentido, né? Dependendo do produto ou do serviço, ele conecta muito. Quando a gente fala de área de beleza, por exemplo, a gente fala até de medicamentos, muitas coisas que a gente vai colocando nesse produto, isso funciona, roupas, enfim, coisas que acabam conectando porque as pessoas fazem um efeito associativo, tanto de marca como de se espelhar nas pessoas, né? Então, você fala, poxa, ela usa esse shampoo, ela usa esse perfume, ou usa essa roupa, ou ele, ou alguém da área de esporte que faça alguma coisa nisso. Então, isso tudo vai conectando, porque existe uma referência, né? E é uma pessoa que, querendo ou não, já tem uma autoridade, já teve uma construção de marca. Então, quando ela fala algo relacionado a algum produto, ela já está validando. Então, já é uma chancela ali que aquilo funciona, ou que está aprovado. Não é só um publi, né? Então, por isso que hoje as marcas deixam muito essa parte de um roteiro, muito mais para os próprios influencers fazerem esse conteúdo de uma forma que fique na linguagem deles, onde se comunique com o público deles para não ficar aquela cara de publicidade realmente. Sim, e isso é muito importante, né? E o influenciador, ele traz essa conexão com a marca de uma forma diferenciada. E cada vez mais as pessoas se conectam com pessoas e se conectam com propósitos. E as marcas estão mais atentas a isso. Você enxerga que isso é uma tendência nos próximos anos? Eu entendo que isso é a forma como as pessoas vão se relacionar para sempre. Porque essa coisa de distanciamento que a gente teve muito na pandemia, por um lado, as pessoas tiveram que reorganizar a forma como se relacionam. Então, elas aprenderam a se relacionar nas redes sociais ou de forma digital, mas que, ao mesmo tempo, elas querem se humanizar, elas querem se ver, elas querem se conectar, elas querem estar conectadas com outras coisas e com pessoas, não é uma marca, né? Então, por isso que a gente vê tantas marcas que colocam uma pessoa para falar em nome da marca. E, além disso, eu acho que hoje, dentro das marcas, elas entendem que só fazer anúncios, de modo geral, da forma como é feito, eles não vão atingir o público que eles poderiam atingir. Influencers e a presença digital e as redes sociais vieram para fazer conexões novas, para formas de divulgação de uma forma diferente, né? Então, esse tipo de conexão, e a gente vê muito isso, por exemplo, no saque digital, que a gente fala dentro das redes sociais, nessa humanização. Eu brinco que saque, a sigla a gente usa como seja atencioso com o seu cliente. É a premissa, porque se ele não é seu cliente ainda, naquele momento, ele pode vir a ser. Depende da forma como você comunicar, depende da forma como você tirar uma dúvida ou responder ele. Então, seja amigável dentro da linguagem, da forma como você fala. Então, tudo isso a gente tem que ir entendendo para ir trabalhando, né? E as marcas já entenderam isso, né? Tanto que elas colocam muitas pessoas hoje para atenderem. Não é mais aquela coisa só de um chatbot robotizado, e sim é um chatbot humanizado. E eu brinco muito que hoje as pessoas... É a humanização para seres humanos, né? Que a gente tem que fazer, principalmente em rede social. Porque ninguém quer ficar olhando aqueles templates, aquelas caras de coisa. Elas querem conectar com as pessoas. Exato. Pessoas atendendo pessoas, né? A tecnologia, ela é um meio para a gente facilitar tudo isso, para a gente escalar alguns pontos da experiência do cliente, mas é necessário ter um canal sempre aberto para pessoas, falar com pessoas. Mesmo aquele serviço que seja plausível de estar no digital, como, por exemplo,
uma captura de um saldo ou uma dúvida que você vê numa FAQ digital, numa FAQ online, mas às vezes eu quero falar com uma pessoa e eu quero escutar dela, eu quero conversar, e é importante as marcas também estarem abertas a conversar com as pessoas hoje. Esse é um ponto que eu sempre recomendo. Falei, gente, o call center não vai acabar, o atendimento humano não vai acabar, ele vai se aprimorar, ele vai trazer novas experiências, mas as pessoas sempre vão falar com pessoas. E aí eu trago um outro fator nesse quesito, que é o nosso fator cultural Brasil, América Latina. Somos uma população que gosta de falar, que gosta de gente, que gosta de receber, que gosta de servir, né? Então, nós somos festa, churrasco, fartura. Então, a gente gosta de receber muito bem. É um povo caloroso, amistoso, que não quer, né, ficar nessa coisa fria e distante. Não orna até com a nossa cultura. Né, gente? Nós gostamos de pessoas e vamos continuar falando com pessoas. E vamos continuar agora que a gente pode voltar a abraçar as pessoas. E a falta que fez de abraçar as pessoas. Eu ia falar exatamente isso, do que eu não sei os outros países o quanto sentiram falta por essa questão de já serem mais frios. Mas o brasileiro falava muito, nossa, que vontade de dar um abraço, que vontade de encontrar pessoas, né? E a gente tem muito isso, de ter esse convívio, de estar com família, com amigos e estar próximo e se tocar, né? Então, a gente tem essa coisa calorosa de fato. Então, nas redes sociais, a gente teve que aprender isso também, da forma como se comunica, na forma de marketing de modo geral, como se comunica para se conectar, porque mudou muito a questão de mídia, né? Não dá pra gente ser uma coisa engessada, aquela coisa com aquela cara de Photoshop tudo, muito engessado, pessoas nórdicas o tempo inteiro. Você né? Assim, você tem esse estereótipo, mas assim, de modo geral, a gente tem que mostrar brasilidade, a gente tem que trazer outras coisas aqui, onde as pessoas de fato se conectem e elas se vejam nisso. Exatamente. Né? Porque senão ela fala, isso não é pra mim. Né? Isso não é pra mim, exatamente. E aí eu trago um outro ponto além. Essa marca não é pra mim. Uhum. Ela não tá no meu propósito. Ela não me enxerga. Quem sou eu para essa marca? Então, a gente tem um ponto importante que as marcas estarem abertas e trazerem os seus propósitos. O consumidor está cobrando propósito de marca. O consumidor, ele deixa de usar uma marca que ela não respeita, por exemplo, hoje as normas de ESG, as normas socioambientais, de diversidade. A gente já viu vários cases negativos, né? Que se é que existe, está falando de case negativo. Case negativo de marcas que foram verdadeiramente canceladas por não respeitar ali a questão de consumidor. E hoje ele tem o controle remoto na mão. Case do que não fazer, né? Case do que não fazer, do case negativo. Não façam, pelo amor de Deus. Mas é exatamente isso, né? A gente tem visto cada vez mais uma questão de consciência de muita coisa. Então, as marcas colocando ali, enorme, marca vegana, o que não contém, não é testado em animal. Então, tudo isso, ele deixou de ser só um propósito da marca, mas para ser algo que serve às pessoas. Porque eles entenderam que as pessoas não querem consumir aquilo. É um produto reciclável, é um produto que é feito em alguma coisa, ou que preserva o meio ambiente, ou que aquela embalagem pode ser utilizada de outra forma. Enfim, são outras coisas que falam assim, não, existe uma consciência dentro dessa empresa, então quando eu vou fazer um comparativo de qual marca eu vou comprar, se eu tenho essa opção de escolha, eu vou fazer em cima disso, né? Exato. E é um crescimento, assim, constante, né? Eu vejo um crescimento, ainda acho pequeno no Brasil, sim, perto dos outros países, mas que é um movimento que gradativo. Gradativamente está crescendo, o consumidor está cada vez mais aprendendo. E ainda tem mais um outro fator, eu coloco mais um pontinho aqui, que hoje o consumidor ele valoriza não só o propósito, mas a experiência. Então, a gente já tem estatísticas que o consumidor brasileiro ele paga quase 30% a mais de um produto se ele confiar naquela marca e que aquela marca faz uma experiência fantástica para ele. E hoje a gente faz isso tão instintivamente que não percebemos. A gente vai pedir uma comida num delivery, né? Não citar o nome de marca, mas num delivery. Primeira coisa que a gente olha é o quê? As estrelinhas. A gente olha a estrelinha, às vezes, antes de olhar o preço. Não, esse daqui o preço tá menor, mas tem uma estrelinha. Acho que não. Euri, olha que maluco isso que você tá falando. Quando a gente fala e coloca isso para pessoas que a gente nem conhece. Que pode ter um gosto completamente diferente. Mais nas outras pessoas do que na própria propaganda, em algumas situações. Então, como a validação das pessoas é importante, né? Então, se eu sigo alguém nas redes sociais e ela tá validando aquilo, a minha chance de consumo é muito maior. Porque se eu tô num aplicativo de delivery, fazendo uma avaliação e vendo, não conheço aquela pessoa, não sei nem se ela gosta, ou se ela fala, aquela pizza é ótima, ou aquela pizza veio com um tempero muito forte. Eu não sei o gosto dela, se ela, sabe? Então, tem muita coisa que é variável, mas a gente é tendencioso. A gente é tendencioso. Pela opinião dos outros, né? Então, em cima disso, é importante a gente sempre ter essa experiência do cliente que você está falando,
Principalmente no que você tá falando, por exemplo, né? Uma má experiência ali pode manchar um monte de potencial cliente que você vai ter numa coisa tão pequena. E aí, né? de novo, né? Eu puxo o gancho uma coisa que você falou lá no comecinho, né? A jornada do consumidor, ela começa e a marca nem sabe. E aí, hoje, a gente citou esse exemplo do segmento, né, de alimentação, mas hoje, se eu for reservar um hotel, o que eu faço? Eu vou olhar a recomendação dos consumidores. Se eu for comprar numa loja, num e-commerce que eu não sei, que eu faço o quê? Eu entro no Reclame Aqui. Exato. Ver não, primeiro, para você ver se existe a empresa, para ver se atrasa, para ver se ela entrega o produto. E até quando você vai chamar um carro para vir te buscar, que você olha... Avaliação do motorista. Exato. Então, Tudo a gente olha a avaliação hoje. tudo, né? Hoje somos avaliáveis, viramos produtos. Se a gente for pensar, o motorista virou um produto. E o motorista avalia o passageiro também. Exato. Então, todos nós viramos objetos dentro do digital, mas ao mesmo tempo somos seres humanos, sendo validados por seres humanos para o potencial de compra. Exato. Isso se transforma em dados, em informação, estratégia dentro das companhias, lógico, respeitando todas as leis de privacidades, né, LGPD e tudo mais, mas são dados de comportamento, de tendência, de experiência que as marcas estão ali, os dados. Ela pode usar isso para melhorar ainda mais a experiência dos seus consumidores lá na frente, né? E isso tudo é um investimento, não é custo. Eu sempre falo isso, gente. A experiência do cliente não é custo. Investir num marketing verdadeiramente puro para o seu cliente não é custo, é investimento e isso vai trazer retorno monetário, desde que muito bem feito e desde que verdadeiro. Exatamente. Esse é um ponto que a gente vê que nem todas as marcas, né, estão nessa maturidade. Hoje, como que a Carol visualiza, aliás, a maturidade do mercado brasileiro? A gente está engatinhando, mas a passos largos. Já, eu acredito que... Tá quase andando. As marcas maiores, principalmente as multinacionais, elas já estão mais consolidadas, elas estão vindo de públicos mais exigentes, né? Em alguns momentos que são mais criteriosos, que reclamam mais do que a gente, né? A gente está aprendendo a reclamar mais agora, eu acho. Porque antes era aquele, deixa pra lá, e era uma coisa. Hoje, a gente está ficando um pouco mais exigente, porque a gente tem muita oferta. Tem oferta. Tem muita empresa, tem muito produto. Então, antes a gente não tinha tanta opção. É isso que tem, né? Hoje não, a gente tem potencial de escolha em absolutamente tudo. Então, era só esse hotel? Ou era só essa marca de maquiagem legal? Ou era só esse outro produto? Não, agora a gente tem infinidades, né? Então, dá pra gente comprar, inclusive, fora e mandar entregar. A gente tem muitas outras opções. Então, o mercado tá entendendo isso de uma forma que tá se preocupando porque tá perdendo o mercado. Tá perdendo dinheiro. Na verdade, eu acho que deixou dinheiro na mesa e agora resolveu... agora tá perdendo. Agora tá perdendo. Então, agora tá tentando ir buscar em que bolso que tá esse dinheiro, sabe? Porque o dinheiro que tava na mesa, alguém levou. Alguém levou. Exato. Exatamente. Carol, muito obrigada. Te convido agora às considerações finais, uma mensagem para quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui no podcast Comitê de Clientes. Bacana. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui presente no podcast e cuidem de seus clientes desde o começo da jornada dele, né? Então, antes dele ser cliente. Então, você pensar da forma como você se comunica de modo geral, desde a sua apresentação até a forma como você entrega, é essencial para o crescimento do seu negócio. Muito obrigada, Carol, por estar aqui. E também sucesso como colunista do Portal Customer e os seus outros desafios profissionais. Obrigada, igualmente. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Novamente, eu te convido a seguir as nossas redes sociais e também os nossos canais no Spotify e no YouTube para você não perder nenhum episódio do podcast. Todas as segundas-feiras temos um novo episódio com um convidado especial falando muito sobre experiência do cliente, atendimento ao consumidor, transformação digital e tudo que envolve essa paixão de servir nós, consumidores e pessoas. E eu também convido você a seguir as redes sociais dos nossos patrocinadores da NICE, líder de mercado em soluções de experiência do cliente, integrando do digital ao atendimento multicanal. E também o nosso segundo patrocinador, que é a DNK, com soluções de telecom, de URA e de transformação para trazer voz aos consumidores de seu atendimento, de seu contact center. Eu sou Oriale Voidella, responsável pelo Portal Customer e também atuante na consultoria Customer Centric. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.